Sejam bem-vindos ao regresso do 433 Los Angeles, episódio 104. Estamos já em modo de análise mundial da corrupção, mundial da FIFA e do petróleo, mas pondo isso de parte, todos sabem a minha opinião, quem não sabe fica a saber. Bruno, bem-vindo, pá. Espero que tenhas gostado das férias do podcast. Se não gostaste, tivesses gostado, mas olha o que é. Portanto, bem-vindo, meu caro. E nós Tão bem disposto que ele está, impressionante. nós vamos começar por dar uma notícia que, enfim, não seria a notícia ideal. Nós queríamos começar este podcast em grande e dizer que Portugal tinha sido campeão do mundo, mas não é isso que aconteceu. Quem ganhou o Mundial foi a Argentina de Lionel Messi. Eles começaram tão mal o Mundial com uma derrota contra a Arábia Saudita. No entanto, muito mais se fez este Mundial do que apenas a vitória da Argentina. E vamos começar aqui pelas coisas que não correram tão bem, Bruno. E vamos começar pelas lesões que impediram algumas das melhores vedetas que se estaria mais à espera de ver neste Mundial de fora. Estou a falar de Benzema, especificamente, e de Sadio Mané. Benzema levou lesão um ponto mais à frente e depois jogou logo a seleção, portanto, uma vez por todas retirou-se da seleção. Há alguns problemas disciplinares também com o selecionador, mas Bruno, o Mundial ficou a perder com estas duas figuras ficando fora. Não foram só essas, mas sim, essas principalmente. O Senegal, que até deu boa conta de si, e curiosidade por saber o que é que seria do Senegal se tivesse lá o Sadio Mané. Se calhar a grande surpresa de Marrocos teria sido o Senegal e não Marrocos. Se a equipa se já jogou bem, já mostrou um futebol interessante, com o Sadio Mané, obviamente, seria ainda melhor. No caso do Benzema, a França chega à final quase com metade do 11 expectável titular fora da convocatória graças à lesão. Foi Benzema, foi Pogba, foi Kanté, o Lucas Hernandes lesiona-se no primeiro jogo, já tinha também o outro lateral esquerdo que era do Everton também já se tinha lesionado. Portanto, já tinha vários casos de lesões. O Benzema foi aquele mais mediático, até porque. E acho que é um bocadinho depois por aí que ele acaba por se retirar da seleção. Ele, entretanto, já tinha recuperado, ele não tinha sido substituído, portanto, ele ainda fazia parte da convocatória. Poderia ter sido chamado para a final, e ao não ser, acho que foi um bocadinho naquela. Está bem, então não me querem, também não contam mais comigo. Um, Parece-me, pelo menos, que foi um bocadinho por aí. Não era, podes dizer, pá, não era justo ele ser convocado só para a final, mas estando disponível, mesmo que não fosse jogar, pelo menos chamavam-no de volta, nem que fosse para estar no banco. Uhum. Acho que era um gesto bonito, por exemplo, o que a Argentina fez com o Kun Agüero, que o inscreveu como sendo um dos adjuntos para receber a medalha de campeão também. Pois. O Agüero fez parte, entre aspas, da equipa técnica, não era oficialmente, mas acabou por fazer parte da ficha de jogo e acabou por receber a medalha. Foi um gesto de apreço por um jogador que tanto deu à seleção. Parece-me que a França podia ter feito um gesto não semelhante, mas pronto, também ter tido um gesto mais, uh, digamos, fofinho com o Uhum. Benzema, mas depois também toda a polémica que já houve no passado, com a história do Valbuena e por aí fora, a relação nunca foi fácil. E, portanto, acho que o caminho mais óbvio foi aquilo que o Benzema acabou de tomar. Mas sim, há ausências bastantes neste Mundial, infelizmente. Tivemos também uma curiosidade que foi os Manos Williams, jogaram por seleções diferentes, tanto o Iñaki e o Nico jogaram por seleções distintas. Não é caso único no futebol mundial. No entanto, esta foi uma das curiosidades que eu apontei aqui ao longo do Mundial, que achei piada. Tinhas tido os Boateng também, um Exatamente, os no meus Ghana Boateng. e o outro na Alemanha, são se calhar assim os mais conhecidos, jogarem por países diferentes. Yeah. O Rafinha e o Tiago Alcântara, o Rafinha jogava pelo Brasil, e o Tiago Alcântara, não o Rafinha que foi este Mundial, o Sim, outro, sim, sim. Sim, sim. convém fazer essa nota. E o Tiago Alcântara que também jogava quando o selecionador espanhol ainda tinha dois neurónios. Adiante, lá chegaremos. Mas sim, tive essa curiosidade.
Curiosamente, o Iñaki foi chamado assim um bocadinho à última da hora para a seleção do Ghana, como mais uns quantos Uhum. que eles convocaram. Reforça-se que quase aquilo foi quase o mercado de inverno para a seleção ganesa para ir ao Mundial. Também não lhes serviu de muito, diga-se de passagem, principalmente o Williams gostou logo de conhecer ali o encosto do Ruben Dias logo também para impor respeito no primeiro jogo. Mas sim, é curioso e lá está, as regras da FIFA hoje em dia são um bocadinho, dão asa a isso. Acho que deviam de alterar um bocadinho a regra. História de não jogando em jogo oficial, pode jogar por outra seleção. Pá, acho que não Eu não faz sentido. deixava. Sabes bem a A minha partir opinião do sobre momento isso? que jogou por uma seleção, jogou pela seleção e acabou. Para mim Ponto. estava arrumado. Seja no amigável, seja no que É for. mesmo? É E mesmo? depois temos aquelas questões, tipo, como foi o que aconteceu com a seleção de sub-21 portuguesa, que envia um SMS, afinal já não quer. É, é assim. É bom. Entretanto, a notícia bombástica do Mundial foi. Eu estou a fazer isto mais ou menos assim por ordem que fui anotando as coisas. Foi o despedimento barra rescisão contratual por mútuo acordo do CR7 com o United. Desfecho, estava-se à espera, era uma questão de saber se o iam vender, se o iam dispensar. Foi o mesmo dispensado. Foi tanto como um acordo que até os Glazers acharam que era bom um acordo e foram despedindo também do United. Está à venda, se Deus quiser vai acontecer, mas isso não é para aqui, para esta parte. É um episódio muito especial, que eu não tinha dito isso do programa, porque temos duas partes hoje, portanto fiquem aí, vai ser a rasgar hoje. Portanto, Bruno, CR7, depois da entrevista bombástica de que falámos aqui antes de fecharmos o nosso podcast, temos de férias do Mundial, esperava-se. Foi uma notícia não o sendo, mas no meio do Mundial tinha sempre aquele perigo de causar alguma distração. Felizmente a equipa borrifou-se um bocado para isso, mas não deixa de ser uma coisa digna de nota. Sim, lá está, já era esperado. Não distraiu a equipa, se bem que os mídias portugueses, à boa moda de comunicação social portuguesa, fizeram questão quase de fazer o diário do Cristiano Ronaldo e não o diário da seleção. Uhum. Aquilo era diariamente, o que importava era se o Cristiano tinha tirado uma catota de nariz, ou tinha ido à casa de banho, É. seja lá o que for. Um, e depois o problema da seleção todo era o Cristiano, que é aquela coisa também que depois acaba por se conseguir e que os portugueses também são pródigos. Isto fugindo aí um bocadinho ao tema, mas costuma dizer em atalho de foice, Mas já lá acho que vai. nisso temos muito a aprender porque, e dou o exemplo das declarações do Scaloni depois do Mundial, que disse depois da se o Messi quiser jogar o próximo, o 10 está cá guardadinho para ele, pode vir de moletas e tudo, está cá, vai jogar, foi quase isto. Nós somos os primeiros a despachar quem tanto nos deu, a querer despachar quem tanto nos deu, tanto que o outro problema da seleção, que era o Fernando Santos, depois do jogo com a Suíça, deixou de ser, porque epá, teve a coragem de finalmente sentar aquele gajo, mas curiosamente no jogo a seguir os mesmos, portanto, ficaram contentes do Cristiano ir para o banco, eram os primeiros a mete lá o gajo para ver se marca aqui um golinho para empatar isto. Eu E tenho uma depois opinião foram. muito Bem, particular sobre eu isso. sei, e depois o Fernando Santos voltou a ser um dos problemas e então já tinha que ser despachado outra vez. Nós somos um bocadinho de maré. Um, e só para terminar em relação a isso, houve uma, se não me engano, foi antes do jogo com a Croácia, da Argentina com a Croácia, um adepto argentino que eu vi a ser entrevistado à entrada para o estádio. Ele disse uma coisa muito engraçada que o jornalista então, e acha que o Messi hoje também vai resolver e tal. O Messi é sempre importante. Ele pode não jogar ponta, mas ele só está lá dentro porque estão dois ou três preocupados com ele. Portanto, o resto é mais fácil. E eu sou muito desta opinião, vou muito ao encontro disso. O Cristiano pode não fazer nada, mas só lá estar aquele certo a dizer Ronaldo lá dentro, é logo meio caminho andado para estarem dois ou três preocupados com ele. A gente já Está lá logo é vai. saber. Está bem, só estou a dizer isto. Já comecei, agora acabo. Resta aos outros saber também aproveitar um bocadinho o espaço. Mas pronto, somos o que somos, somos diferentes nisso, acho que podemos melhorar. Segue. Ai, gosto tanto de discordar de ti. Ai, meu Deus. Bom, adiante. E depois continuamos, vamos aqui falar sobre, para mim, as duas seleções que mais, não é que estou a ficarem de fora, mas que fiquei, se calhar, surpreendido, especialmente a Alemanha.
não estava à espera que a Alemanha não passasse a fase de grupos. O Uruguai estava no nosso grupo, mas eu pensei que fosse Portugal e Uruguai que fossem passar em frente. Não seria fácil para o Uruguai passar, é verdade, mas sempre pensei que fossem eles a equipa que fosse acompanhar os nossos rapazes na fase eliminar. Bruno, a Alemanha foi corrida do Mundial. Epá, não é a justiça que está aqui em causa, porque foi justo, porque quem viu os jogos, eu vi pouco, fiz questão de tentar fazer um boicote mais, quer dizer, foi até conseguir, mas pronto, fui vendo os resumos e realmente, epá, a Alemanha não era a Alemanha, percebes? A ideia com que eu fiquei de quem percebe menos de bola do que tu e o Gil, é que a Alemanha não era a Alemanha, não era aquele bicho-papão, certamente, estava no grupo da Espanha, já de si já era, não era fácil, mas esperava muito mais da Alemanha. Epá, e também no fundo esperava um bocado mais do Uruguai. Esperei sempre que Darwin Núñez fosse uma carta que, pá, dentro daquele baralho que marcasse mais do que fez, mas se calhar na fase de grupos, e estou-me aqui a ficar para a fase de grupos, acho que foram estas duas equipas que ficaram por caminho que mais surpreendeu quem vive o mundo do futebol, se calhar. Eh, Sim, foram duas surpresas sem dúvida, mas em termos de decepções, digamos assim, e que também ficaram um bocadinho na fase de grupos, e que quem eu esperava bem mais, também ponho aí a Dinamarca e a Bélgica. A Um, Bélgica, olha, por acaso a a, Bélgica Dina- esqueci, a mas esses foram Dinamarca aqueles que eu fiquei acabou, mais. a Dinamarca acabou o Mundial, se não me engano, com um ponto. Foi, Eh, foi. E eu esperava bem mais da seleção da Dinamarca, como eu disse, até na fase de qualificação. Eles jogavam como equipa e não à base das individualidades, e por isso eram uma equipa, na verdadeira acessão da palavra, e foi uma valente exceção. A Bélgica também, toda aquela discussão do serem velhos ou não, incluindo dentro do próprio grupo, não ajuda nada. A Alemanha, lá está, se calhar foi um bocadinho mais uma Alemanha assente em rasgos individuais e não como equipa como estamos habituados. Uhum, Muito dependente do Musiala, do Kai Havertz, e há um pormenor, que se calhar não é tão pormenor, é que se nós olharmos para trás, para as grandes seleções da Alemanha, a Alemanha tinha sempre fantásticos pontas de lança. E tinha sempre lá o 9 que marcava a diferença. Mais recentemente o Klose, Klinsmann, Bierhoff, Ulf Kirsten, Rumaniga, se quisermos ir lá mais para trás, Müller, por aí fora. Muller. Uhum. Um, e agora é a convenção do não. Jogamos com ponta de lança, é o falso 9, o ataque mais móvel e não sei o quê. O que é certo é que a Alemanha, e atenção, os pontas de lança que a Alemanha convocou, lá está, não tem ninguém sequer comparável a estes nomes que eu fui dizendo. E os outros todos, como esqueci, Rudi Vollers e por aí fora. Um, mas ainda assim, cada vez que jogou com um ponta de lança a sério, foi quando eles conseguiram marcar gols e conseguiram fazer alguma Uhum. coisa. Quando andavam lá com o ataquezinho mais móvel, a coisa não, decididamente não resultava. E acho que isto também é um bocadinho caso para pensarem que, epá, se calhar ir atrás, entre aspas, da moda não é muito boa política, manterem-se fiel àquilo que sempre resultou, se calhar é mais fácil. E se o Uruguai, e a questão que puseste aí do Darwin, apesar de tudo, acho que na seleção ao Darwin ainda falta um bocadinho de estatuto. E por muito que estejam Perdão. com alguma idade, os nomes de Soares e Cavani ainda pesam muito naquele ataque. Mas Não por bem, muito tempo. exatamente, e já não eram titulares e não jogavam, mas há sempre aquela coisa, é pá, espera aí que eles é que têm que jogar ou eles é que vão decidir. Eu não me importava de ser E, no e, se calhar- Sporting, digo já, não me chateava nada, mas nestas e, andanças é e o complicado. Darwin se calhar sentiu ainda um bocadinho o peso de estar a substituí-lo, digamos assim. Parecendo que não na seleção, ainda pesa ali Uhum. muito aquela coisa do pá, espera aí, lá está, não é um, são dois monstros da história do Uruguai que estão ali e não é fácil de todo substituí-lo, mas o Uruguai sim, continua a ter uma boa seleção, mas se no caso da Bélgica assistiu a seleção envelhecida, também acho que no caso do Uruguai tem acontecido bastante isso, porque se fomos a ver desde os tempos áureos do Tavares à frente da seleção uruguaia, a base da seleção basicamente é a mesma. E o Tavares não teve lá propriamente 2 aninhos ou 3. Ou seja, é uma seleção que está a jogar junta Sim. já praticamente há 10, 12 anos
que a base é aquela. Pá, não tem aparecido um Enzo, por exemplo, ou um jovem jogador ali que se nota, tirando o Darwin, Uhum. foi o único, provavelmente, um, que faça a diferença. E no caso específico do Uruguai, acho que houve ali um. O rapazinho esqueceu-se, acho eu, pelo menos na minha opinião, que o da Arrascaeta tinha que ser titular naquela seleção, mas de cara. Uhum. Um, porque é um fantástico jogador. Tudo bem, está no Flamengo, não está na Europa, mas é um jogador que faz a diferença. E com o Valverde a jogar a enormidade que está e com o Bentancur a equilibrar o meio campo, dá a liberdade àquele rapazinho para ter a bola no pé e para desequilibrar, era meio caminho andado. Inicialmente a coisa não funcionou assim e depois quando ele decidiu mudar já não foi tempo. Bom, a surpresa do Mundial chama-se Marrocos, isso é indiscutível, às nossas custas também, mas já lá iremos também na segunda parte do podcast, na segunda parte, não, no segundo segmento do podcast, falar sobre isso, a derrota da Seleção Nacional. Mas é de facto a seleção que mais impressionou pela positiva. Acaba num honroso quarto lugar, primeira seleção africana que chega tão longe numa competição desta magnitude. Um futebol extremamente defensivo, não digo, nós tivemos a trocar umas ideias na altura, que 2016 Portugal jogava à defesa também, eu discordei um bocadinho no sentido, epá, pelo menos nós marcávamos. Marrocos, enfim, não se pode dizer isso. Epá, fizeram o jogo deles e é tal coisa. Isto aqui, Marrocos conseguiu chegar tão longe porque o seu jogo funcionou e quem jogava contra eles não conseguiu contrariar aquilo. E essa é que é a lei do futebol. É aqueles jogos de taça do Arrifana que recebe o foco do Porto e estão ali 11 atrás da linha da bola. Epá, o que é A facto é que questão todos os ali efeitos foi. funcionou. A comparação que eu fiz com Portugal no Euro 2016 foi em termos de filosofia, digamos assim. Um, obviamente, Portugal era a melhor equipa e tinha muito mais desequilibradores na frente do que Marrocos. Marrocos vive muito às custas dos gagos do Ziyech. Nós, apesar de tudo, tínhamos um Cristiano, tínhamos um Nani. Quando estávamos no aperto, lá entrava o Quaresma também E o Renato para mexer com a coisa. O mexeu também com Renato. muita coisa. Ou seja, tinhas um João Mário ainda, tinhas muitos jogadores com capacidade para mexer. Marrocos está muito mais limitado. Portanto, Marrocos, até ao jogo com Portugal, se não estou em erro, tinham jogado, não sei se eram 13, se eram 14 jogadores no Mundial. Pois. Basicamente jogavam os mesmos. Uhum. E teve ali depois algumas limitações físicas, lesões, lá está. Eram sempre os mesmos a jogar, jogavam praticamente o jogo todo, muitas limitações de plantel, e com o passar dos jogos, e o cansaço acumulado, começaram a pagar um bocadinho isso. E sinceramente, acho que eles não vão mais longe também, exatamente por isso, porque já não havia pernas nem pulmão para mais. E mesmo no jogo com a França, quando se apanharam a perder, mostraram que tinham capacidade até para jogar futebol e ainda deram também algum apertozinho à seleção francesa. Pá, o Hakimi na lateral direita, que lá um comboio a vir lá atrás, o Ziyech, a bola naquele pé esquerdo, como diz o outro, trata por tu. O, o Amrabat fez um Mundial fabuloso no meio campo. O defesa esquerdo que jogou contra Portugal, que lá está, era suplente, foi titular contra Portugal, que o Mazraoui estava tocado. Era o outro, e se não me engano, acho que era o único jogador que ainda jogava em Marrocos. Ninguém conheceu o rapaz, de repente ele faz uma assistência brutal e é outro, parece outro comboio a vir lá atrás. E o outro rapazinho no meio campo, de repente encantou toda a gente. Agora já se fala que o José Mourinho quer, que ele saiu a lotaria, ou eu acho que é no Angers que ele joga, ou que é em França, que ninguém conhecia o rapaz e agora de repente já tem 40 ou 50 milhões só no mínimo para vender o rapaz. Portanto, é, pronto, é um bocadinho isto. Mas sim, Marrocos, lá está, coesão de equipa, coesão defensiva, super organizada e depois tentar, quando tinha a oportunidade, molhar a sopa, como se costuma dizer, e com o guarda-redes também. Convém lembrar o Bono, que também muito ajudou e também foi importante em muitas fases do Mundial. Depois disto, das fases de grupos, das coisas dos grupos, vamos aqui para a fase eliminar. E aqui, do lado da Argentina, Holanda, Estados Unidos, passou a Holanda, não havia grande surpresa. Argentina, Austrália, 2-1, também, não grande surpresa. Croácia, Japão, 4-2, não houve surpresa. Brasil, Coreia,
também não houve surpresa. Vamos aqui à parte seguinte. Holanda-Argentina, isto foi até mesmo até aos penaltis. A Argentina adorou penaltis deste Mundial. Epá, uma recuperação extraordinária. Isto foi um jogão com a Holanda. Foi um jogão, mas epá, perdão, mas aquilo que eu mais achei piada foi sem dúvida a Croácia eliminar o Brasil, que já se esperava aqui uma final, uma meia final sul-americana, e Bruno, e o Modric estragou ali a festa ao Neymar, e foi mesmo a Croácia que foi à meia final com a Argentina. Muito rapidamente esses dois jogos, no Argentina-Holanda. O Van Gaal a ser Van Gaal que ele mudou bastante já a forma de jogar da equipa. Ele que era um adepto do Cruyff e depois de repente tornou-se quase um catenaccio também. A equipa joga muito mais defensivamente. Pá, perdoem, mas o De Ligt não ser titular naquela equipa, nunca vou perceber. Esqueçam lá isso. E a única coisa, lá está, vamos falar também mais à frente. E isso foi uma das coisas que eu não gostei nesta seleção argentina. Eles batem em tudo o que mexe, que é uma coisa impressionante. Principalmente o Depol e o Paredes para distribuir fruta. É sempre frutinha fresca, é uma coisa impressionante. E falo nisso porque no jogo com a Holanda houve aquele episódio, o Paredes rematou a bola contra Sim, o banco sim. da Holanda. E E a adorei que correr veio o mal. Virgil. O Virgil veio lançado, mandei só aquela peitaça e o rapaz saiu disparado e disse: oh, queres o quê? E a correr muito Põe-te mal fininho, aquilo. põe-te fininho sequer. Mas pronto, o jogo, nós lembramos sempre, mas a Holanda nisso também já tem história, digamos assim. Toda a gente se lembra da Batalha de Nuremberg entre portugueses e holandeses, isto foi quase o equivalente. Também deu ali porradinha e cartões que ferve. No jogo da Croácia com o Brasil, pá, esse há bocado falei no Bono, o Livakovic para mim foi o guarda-redes do Mundial. Uhum. Foi, pá, podem ter dado a luvador ao Martínez, mas esqueçam. O que o Livakovic fez neste Mundial foi só brutal. A Croácia, que ainda não falámos dela, aquele trio de meio campo é qualquer coisa. O Brozovic, Modric e Kovacic, aquilo depois com a bolinha no pé, tirar tudo se conseguir, mas vai descansar um bocadinho. O Guardiola lá atrás que deu uma segurança brutal. Lateral direito, uma grande surpresa, está no Celtic, perdido, e fez um Mundial fabuloso. E o Livakovic, que ainda está no Dinamo Zagreb, vai-se lá perceber como, a fazer as exibições que fez. E depois o Brasil lá está, já muito naquela, passamos isto tranquilo, só que não. Só que não. E no desempate por penaltis, e é aqui que eu também bato um bocadinho na vedeta lá do sítio, eu percebo a ideia do, ok, o quinto penalti é o mais complicado e vai o principal marcar. Mas isto é muito bonito, mas é chegar ao quinto penalti. Se não chegar, ardeu. E nós vimos, por exemplo, o jogo da, da, da Argentina com a Croácia e mesmo na final, o Então, Argentina-França. Quem é que marcou os primeiros? Messi, Mbappé, logo. Acabou. Nós vamos marcar primeiro. E o Neymar, assumindo, ok, vou marcar o quinto, a partir do momento que há uma falha, ele tem que marcar o último o penalti decisivo. Ele tem que alterar a ordem e dizer, oh, claro. agora vou lá eu. Não é o Marquinhos que vai ter que assumir aquele penalti. Apesar E, do Marquinhos ser um jogador experiente, e teve, o Marquinhos tem um azar, porque o gol, a bola desvia nele, depois falha o penalti decisivo, e ele não merece, que é um fantástico jogador, é um senhor ah, central, não merecia de todo passar por aquilo. Mas lá está, na minha opinião, o Neymar tinha que dizer: olha, espera aí, vou eu, assumo eu. E ele escondeu-se. E é isso, é a única coisa que eu aponto ali que, pá, não, não me podia e tinha de ser ele a chegar-se à frente e a dizer que queria ele marcar. Ou então o Dani Alves, já que fez a pré-reforma, também podia bater uma bolinha, né? Já que foi convocado, só naquela. No do caso outro do lado. Brasil, Desculpa. o que mais me dá pena foi o Alisson, praticamente não fez uma defesa no Mundial inteiro, porque ele passou dois jogos em que não tocou na bola, depois jogou o Everson no outro jogo, no final ele volta a jogar, faz uma defesa que foi uma das melhores defesas do campeonato e depois vai para casa sem conseguir defender um penalti. E também ele gera aí sim a atitude do Tite que no jogo antes substituiu o mesmo Alisson para dar uns minutos ao Everton e conseguiu utilizar todos os jogadores da convocatória. Foi um
pormenorzinho bonito também. Foi fofinho. Bom, do outro lado da coisa, da raquete, Da tivemos, barricada. da barricada, tivemos, epá, aquela surpresa estupidamente grande. Marrocos, Espanha, e a Espanha vou para casa. O resto dos jogos, pronto, normal, tanto a Inglaterra com o Senegal, a França com a Polónia e Portugal com a Suíça, apesar da extraordinária ah, corrente ofensiva de Portugal, Portugal era para passar e é isso que interessava, mas Marrocos, epá, É nestas alturas que eu sou muito adepto. A posse de bola vale o que vale. Bola. Ponto. Pá, pode-se ter toda a bolinha do mundo, andar ali a trocar para o lado e para trás. Está tudo bem. Os outros estavam lá atrás tranquilinhos. Está bem, troquei a bola. Nunca, quase nunca criaram perigo. E depois, olha, vai para casa. E aí também, eu gosto muito do Luís Henrique, mas ele também teve ali opções. Ah, tipo, num jogo que estás a precisar de ganhar e marcar a diferença, puxas tiras o Pedri, depois não percebi. Andou ali mexendo na equipa de panicou uma se forma calhar um muito bocado ali, um estranha. bocado no meio daquilo. Põe um jogador, meteu o Williams, depois tira o Williams. Lá está agora, o Sarabia quase não jogou. Depois, afinal, se calhar devia ter metido mais cedo. Really? Um jogador daquela qualidade, se calhar devia ter jogado mais minutos. E depois voltamos, ainda por cima, perde nos penaltis, né? Quando deixou de fora um Tiago Alcântara, que bate malíssimo penalti, um Sérgio Ramos, que não está habituado também nada a bater penaltis. Portanto, claro que toda a gente vai querer em cima. Olha, se calhar devias ter levado esses rapazinhos, davam um certo jeito nesta altura. A modo de que. Mas pronto. É o Epá, que é. e mérito para Marrocos, que lá está. Jogou com as armas que tinha, fez o seguinte que tinha a fazer e mandou-os para casa. E mandou também Portugal para Portugal casa contra a logo a Suíça. seguir. Sim. Portugal contra a Suíça. Lá está. Foi a surpresa do. Sim, Foi, do Mundial. Mas foi a vamos já falar de surpresa Portugal a seguir. do. Sim, ok. Então, deixa isso para a frente. A França com a Polónia era a grande. O Lewandowski, se calhar, foi um bocadinho a decepção também em termos de jogador do Mundial. Pouco ou nada conseguiu fazer. A França conseguiu ir levando a sua avante. A Inglaterra, que é sempre aquela favorita, toda a gente. Pá, a Inglaterra é brutal. Viveu muito à custa das individualidades. E sim, Minuto 86. Foi pular a bola. Penalti. Bellingham, mas pronto, Messi. Bellingham, Saka, Grealish, tem muitos jogadores ali, depois o Rashford, que entrou sempre bem, que fazem a diferença, é brutal, mas, e sim, usando umas palavras de alguém que eu conheço, quem joga com Maguire e Shaw nunca pode querer ser campeão europeu. É só Mas, isso que eu mas vou mais do dizer. que campeão europeu, não, campeão mundial. Mas mais do que isso, Nem do quem tem Distrital, não. Pickford quem tem Pickford na baliza não pode nunca. É um guarda-redes horrível. É muito bom de reflexo, mas em todo o resto ele é mau. E a Inglaterra acho que tem melhores guarda-redes do que aquele. Sou eu. Pá, e vamos. E atenção, e só para ainda batendo mais um bocadinho na Inglaterra, que manteve o Gareth Southgate, que é bonito. Sim, sim. O Vi a Trent notícia não hoje. é titular nesta seleção. É! Como? Mas Epá, pronto. não digo mais nada. É o Kyle Walker, que sim, está bem, corre mais, é verdade. Mas no resto, esqueçam. Mas não há muita dúvida aí. Pá, mas enfim. E bem, vamos Até avançar. o Trippier, até o Trippier é melhorzinho. Vamos falar da final, que foi, pá, a final, que foi se calhar a final de todas as finais. Mbappé faz um hat-trick. Eu não pensei que ia ver um jogador fazer um hat-trick numa final do Mundial. Epá, aquele gol de bola corrida, que golão que o homem marca, Jesus, meu Deus do céu. Messi, dois golos e uma assistência. Estava tudo tão bem encaminhado para o 2-0, estávamos os três a falar no WhatsApp, e tal, isto é mais do que foi, de repente, bumba, 2-2. Num prolongamento, e depois penaltis, são sempre aquela, não vou chamar lotaria, mas pronto, é preciso ter um bocado de felicidade no meio dessas coisas. Mas eu, se eu for honesto, tenho que ser honesto, pá, é merecido. No cômputo geral, Scaloni lança Di Maria na esquerda, aquilo foi a mudança das mudanças, eu achei. Bruno, eu acho O que Di a Maria nível final ficou só bem não entregue. jogava antes porque o Di Maria só não jogou mais também por causa das limitações físicas. Eu não considero a final das finais
porque aquilo até ao minuto 78 foi basicamente a Argentina a fazer o que quis e a França não jogou. Depois a Tartaruga Ninja acordou ali os últimos 10 minutos e foi a carga de trabalho. Pronto. Mas os génios foi exatamente isso. Passam ao lado do jogo e depois de repente, decidiu. A Argentina foi demente Como, para a primeira parte. Completamente. como disseste, aquele gol de bola corrida brutal. Um, se bem que houve o menino Peter Crouch, que teve uma fantástica publicação. Ah pá, vai dormir. Eu vou falar em inglês para não ferir suscetibilidades. I did that shit in 2006. Portanto, pronto, está bom. O Scaloni, e é aí que eu digo, o Scaloni pá, tem o mérito, ele ganhou a Copa América e ganhou o Mundial. Portanto, para todos os efeitos, vai ficar na história da Argentina. Eu nunca fui grande fã do Scaloni e continuo a não ser. E continua a não ser porque há opções que eu nunca vou entender também que ele toma na seleção. E na final, para mim, teve várias dessas opções. Por exemplo, o Di Maria já sabia, por causa de fisicamente não estava a 100%, não ia jogar o jogo todo. Agora, pôr o Acunha no lugar do Di Maria é trocar um Ferrari por um diesel. É um jogador, não estou a pôr em causa a qualidade do Acunha, mas é um jogador que nada tem a ver. O Di Maria é um desequilibrador, o Acunha é alguém que vai na base da raça e da força. Yeah. E o Dybala, basicamente, jogou os penaltis, e no jogo antes acho que jogou 20 minutos, portanto o Dybala acaba campeão mundial a jogar meia horinha. Um jogador daquela qualidade tem que jogar mais, e não me venho com a história que não é compatível com o Messi, esqueçam lá isso. Quando eu digo saindo o Di Maria, e apesar de não ser um substituto direto, para mim fazia muito mais sentido entrar o Correia, por exemplo, para o lado esquerdo do Atlético, que é um desequilibrador também e que luta muito mais também pela posse de bola, mas que tem a capacidade de ter a bolinha no pé e ir para cima do adversário, coisa que o Acunha não tem. E depois também na defesa, percebo que o Romero joga, ok, se bem que eu acho o Romero muito mais um central para jogar com 3 centrais e não a 2, Otamendi intocável, Lisandro Martínez não jogar mais, nunca vou perceber também. Principalmente, lá está, quando quer mudar para uma defesa a 3, entra o Pezela e não é o Lisandro Martínez. Não, nunca vou perceber essa. Aquele meio campo, pá, eu dou-lhe um mérito ao Scaloni que percebeu o que é que tinha que mudar. Percebeu que tinha que entrar o Enzo na equipa para aquele meio campo funcionar qualquer coisa E de maneira. e que na frente também o Julio Alvarez dava um certo jeito, porque o Lautaro Martínez estava completamente a passar ao lado do jogo. Agora, Rodrigo, é o que eu disse, Rodrigo de Paul e Paredes para bater, aquilo da testa para baixo é tudo pescoço, e é tudo bola, é maravilha, aquilo é de cima a baixo. Mas pronto, campeões sim com mérito. Pá. Sim. O Messi lá está, fica na história, vai levar sempre. Agora é a tal coisa da comparação. Agora é sempre que o Messi ganhou e o Cristiano não. Era aquela coisa que ainda muita gente dizia que o Maradona era mais. Que era o melhor de sempre porque tinha o Mundial e o Messi não tinha. Esse argumento também agora salta fora. Se bem que eu dou uso, entre aspas, àquele meme que eu vi que, pá, se o Maradona fosse fiel à sua palavra, se o Messi fosse fiel à sua palavra, ele não era campeão do mundo, É mais ou porque menos muita gente isso. já não se lembra, mas ele retirou-se da seleção a dada altura. Porque toda a gente ou seja, ele passou durante um ano aquilo que o Cristiano tem passado ao longo de toda a carreira, que é levar nas orelhas e ser apontado sempre por dentro. Vou embora porque não estou para isto e jogo outro na seleção, depois voltou atrás e ganhou o Mundial, que era o que ele queria, e ainda bem. Pá. E depois lá está, mais à frente também falaremos nisso. Eu não sou daqueles que ou és Cristiano ou és do Messi, acho que é perfeitamente plausível e possível gostar dos dois. E somos uns felizardos de ter presenciado as carreiras destes dois monstros do futebol, e por isso é impossível gostar de futebol e não gostar de ver o Messi levantar o caneco. Sim. Tudo bem, foi no Qatar, foi o que foi no inverno em vez de ser no verão, foi tudo ao contrário, digamos assim, mas foi merecido, e acho que também, e ele disse que depois teve a mensagem que teve para com o Maradona também, acho que também ajudou um bocadinho o de hoje, já não está lá, entre aspas, fisicamente, parece que finalmente o Messi se libertou daquela coisa de ser Agora o está. herdeiro. Agora está livre. Não, não.
mas mesmo durante o Mundial, Sim, sim. parece que ele já não tinha aquela pressão de ok, está ali o Maradona, está ali o Diego, eu tenho que ser o Diego. Não. Jogou o que tinha que jogar, tranquilo. Parece que o facto do Maradona já não estar presente entre nós libertou ali um bocadinho o Messi, ou então pronto, como diz o outro, encarnou um bocadinho ele e pronto, e o Messi agarrou na bolinha que é com o pé esquerdo e foi para ali fora. Nós, em 4 minutos, vamos resumir o que é que foi Portugal. Para mim, acho que o Ronaldo foi para o banco e muito bem. Sabes que é isso que eu acho. Gonçalo Ramos foi uma boa surpresa, mas o efeito de surpresa passou no jogo a seguir, porque jogar contra uns a defender já foi complicado. Mas não está ali o nosso futuro ponta de lança. Ele botou uma máquina, credo. E mais máquinas de Jordão, António Silva está ali a preparar-se também, com o Rubem Dias aquilo vai ser complicado. Isto é, até o Benjamin Button se ia retirar. O Pepe continua. O careca sempre Mais aqui. 20 aninhos. O Fernando Santos, para mim, é uma nódoa, é uma bosta, já não está lá, graças a Deus. A questão da gratidão, Bruno, do Cristiano Ronaldo, é amigo. Outro dia eu falo contigo sobre isso. Isso para mim é uma fantochada da pior espécie. Desculpa lá a minha opinião. É a minha opinião, só, calma. Eu agradeço muito o que ele fez, mas se eu envelheço, os outros também envelhecem. Não tem E há causa. outra, Não tem causa. coisa, e há outra coisa também, que eu acho que o Ronaldo tem ali, isto é muito rapidamente, 15 segundos, ele não aceita, tem coisas boas, tem coisas más, mas não aceita a sua própria mortalidade desportiva. Epá, é um eterno competidor, pá, é uma coisa fenomenal, é Certo? incrível, mas ele realmente Foi peca aquilo que neste sentido. quando foi da entrevista que nós também falámos um bocadinho. É o que Sim, 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 se sim. durante anos elogiámos essa personalidade, essa característica nele, é normal que agora, epá, não é Exatamente. tão bonito, mas é o que é. Sempre foi assim, não vai mudar agora. Um, em termos de seleção, epá, tivemos o azar do Nuno Mendes ter lesionado. É verdade. Acho que fez Esqueci-me bastante desse falta. pormenor. Apesar de, e o Cancelo fez um Mundial muito mau, esperava muito mais do Cancelo. Diogo Costa também. Diogo Costa, lá está. Diogo Costa Estava tem assim, pá. azar, entre aspas. Tremia muito, pá. Estava nervoso. São os erros normais de um jovem guarda-redes, acho eu. E como eu costumo dizer, ele cometeu aqueles 2 erros, não vai cometer mais. Isso é garantido. Não, nisso o Diogo Costa, e lembro no Futebol Clube do Porto mesmo, ele tem aquele jogo com o Liverpool que ele também falha, nunca mais fez igual. Ele aprende. Aquele primeiro jogo com o Gana, tem aquele. Desligou a ficha naqueles últimos segundos, mas garantidamente, e lá está a questão dele no fim do jogo está completamente arrasado. E todos, opá, passou, está-se bem, ganhámos. Percebeu-se que eu dessas não faço mais nenhuma nunca. Esqueçam. Garantidamente. Opá, e a saída ao cruzamento, lá está. Não é normal acontecer no Diogo Costa, aconteceu, mas é o que eu digo, é muito jovem, faz parte da aprendizagem, mas acho que é claramente o titular da seleção neste momento. Em termos de seleção, lá está, opções discutíveis ou não, gosto mais ou menos. Eu não vi aquele que seria o meu 11 de eleição a jogar, junto, mas pronto, é a minha opinião. Como disseste, o Ronaldo foi bem para o banco. Eu não estou a dizer que não foi bem, não foi isso que eu quis dizer. O que eu digo é que gerou-se muito aquela coisa, com ele de fora tudo estava tudo resolvido. E não, ele faz parte e continua a ser importante, na minha opinião. Continua a ser um elemento, está mais velho, já não faz o que fazia, certo? Mas continua a ser um jogador importante e continua a conseguir fazer a diferença quando lá está bem. Há que saber aproveitá-lo. E é, exemplo, comparativamente com a França, e só para dar aqui um exemplo, não é o melhor exemplo, mas é uma comparação daquilo que eu quero dizer. O Mbappé não defende na França, nunca. Fica lá quietinho à frente. Organiza-se a equipa, de maneira a estar organizada defensivamente, e o rapazinho está lá sossegado à espera depois de apanhar a bola e resolver. Não digo que tenha que fazer isso com o Cristiano, que já não tem pernas para tudo, mais e afim, mas é saber organizar a equipa e saber jogar, tendo em conta, ok, ele não vai andar a correr atrás de ninguém, ele não vai defender, mas se meteram lá a bolinha, normalmente, metade das vezes, pelo menos ele mete lá para dentro. Está fora de forma, sim senhor, tudo certo. Epá, mas acho que não está-se a desaproveitar demasiado também, culpou-se demasiado ele. Fernando Santos, tudo bem, não é, obviamente é o que é, também não vai mudar, já saltou fora, sim senhor. Agora, curiosidade, veremos quem é que vai ser o senhor que segue. Amém. Fiquem aí para a segunda parte, dentro já volta. Até já.
Meus caros, sejam bem-vindos à segunda parte deste episódio de regresso do 4 das Losango, portanto, 104, a segunda parte dedicada ao nosso trabalho habitual de análise, portanto, da realidade do futebol. O Mundial já lá vai, já falámos. Portugal ficou assim um bocadinho para o final, assim um bocado complicado, foi a correr, mas se tivermos tempo, ainda lá voltamos. Se tivermos aqui uma hipótese aqui no podcast. Vamos ter a nossa sequência normal, se bem que hoje, epá, por força do Mundial, realmente há pouca coisa para falar. Temos taças da Liga para falar, de Inglaterra e de Portugal. Está um grande jogo em Inglaterra mesmo a postos, mas o Bruno vai falar sobre isso mais ali para a frente. Nós vamos começar esta segunda parte com o editorial. O editorial que é sobre quem não podia deixar de ser Lionel Messi. Messi, que é neste momento a definição de grandeza ao nível futebol mundial. Uma das definições, mas neste momento, por força do episódio recente do Mundial, é de longe a figura maior que personifica essa grandeza. Quem diria que o metro e meio seria a figura maior? Tal e qual. Ele significa basicamente aquilo que não resta mais nada para conquistar numa carreira futebolística. Já conquistou tudo. Individualmente e coletivamente, já nada falta conquistar. Pessoalmente, aquilo que mais me custou sempre foi ver como é que a imprensa usava todos os artifícios que podia para enaltecer a sua carreira a diabolizar depois por contraponto CR7. E isso foi o que mais custou. Não era capaz de olhar para o futebol desses dois monstros sagrados como se fossem capazes de coexistir, e ambos sabemos que isso era mentira. Coexistiam, e de que maneira? Esses intentos realmente fracassaram, visto que ambos estão ainda a viver carreiras fantásticas. CR7 é a máquina de golos, o pico do trabalho para melhorar, o exemplo dos mais novos. Messi é talento puro, é decisão, drible, vitórias. Tem sido essa a sua marca por onde passa. Disso ninguém pode duvidar nem questionar. É um vencedor nato. Joga e faz jogar. Desfila classe em quase todos os jogos e neste Mundial voltou a prová-lo. Neste Mundial, ele conquistou o Olimpo, a taça que fecha um currículo no qual já nada falta. Veremos agora como será ao final da sua carreira, que também já está perto, quando realmente já há pouco para conquistar, seja em seleções, seja em clubes. Nem mesmo lhe falta agora o respeito e a veneração global do mundo do futebol. Se dúvidas houvesse, elas caíram. Leo Messi é simplesmente o melhor jogador de todos os tempos. É uma comparação injusta, é verdade, mas olhando para a carreira, para a longevidade da mesma e para o currículo, é difícil argumentar contra isto. Não vale a pena escolheres a cabeça porque é a minha opinião. Será sempre uma questão de opinião, é verdade. No entanto, esta é a minha e posso afirmar com muita felicidade que tive a oportunidade de viver um período fenomenal na história do futebol. Vi craques incríveis, vi rivalidades inesquecíveis e vi a maior rivalidade individual de todas. A luta, essa, vi bem perto entre CR7 e Messi. Mas, contra factos são argumentos. Nesta vida, Cristiano Ronaldo ficará em segundo, porque o GOAT é apenas um só, Lionel Messi. Eu sei, Bruno, não concordas? Sei que é injusto comparar eras, já no basquete já falamos muitas vezes sobre isso também. São regras diferentes, são bolas, chuteiras, equipamentos, campos, tudo era diferente, era pior, digamos assim, comparativamente com hoje. Mas, oh Bruno, é uma questão de currículo. Realmente, eu vi um post no Bleacher Report e achei muita piada à caption da imagem. Era uma fotografia, uma pintura, digamos assim, do Messi, com todos os troféus que tinha ganho, e dizia por baixo: o Messi completou o futebol. Ou seja, era um jogo de computador, faltava o Big Boss e ele completou finalmente o único troféu que lhe faltava. Faltava-lhe um troféu internacional para a Copa América. Faltava-lhe o Mundial, sempre lhe faltou o Mundial, aliás, conquistou. Temos Pelé, temos Maradona, Beckenbauer, Cruyff, Eusébio, o nosso saudoso Eusébio, o nosso CR7, que é o maior goleador da história, e vamos lá ver quando é que alguém se chega deste recorde dele. Mas, Bruno, esta é a minha opinião, epá, por mais injusta que seja para quem veio antes, é complicado questionar isto. Concordo com o que disseste há bocado, epá, vamos ser felizes, eles jogaram, vimos estes gajos a jogar, porra, a todas as semanas havia Não, alguma coisa boa para ver, pá. eu E estes só, gajos, eu só discordo, lá está. E é aquilo que disseste e bem, e sabes perfeitamente que é a minha forma de pensar.
o melhor de sempre para mim nunca vai existir. Comparar eras é impossível, não dá. Esqueço. É. Em termos de números, vais dizer, pá, sim, números são estratosféricos. É que, por exemplo, usando um exemplo bem próximo de nós e da nossa seleção, o Pauleta marcou mais gols na seleção do que o Eusébio, Uhum. mas fez, se calhar, mais do dobro dos jogos, Certo? comparativamente. E o Eusébio jogava, os jogos que fazia, normalmente, jogava constantemente contra a França, a Alemanha, Itália, Espanha, Hungria. Inglaterra, por aí fora. Não era cá contra Liechtenstein e Gibraltar, com o devido respeito por esses países, mas epá, é um bocadinho diferente. Um, e por isso é que, como eu digo, obviamente, pá, não vi jogar Pelé, não vi jogar Eusébio, não vi jogar Beckenbauer, não vi jogar Cruyff, não vi jogar Di Stefano, não vi jogar Garrincha, não vi jogar ninguém dessa, os O Garrincha Müller. é simples, Bruno. Vês um clipe da perna direita dele, está É visto. sempre É igual, é sempre a sempre mesma igual. coisa. Mas resultava sempre, aí é que está. Sempre, era sempre um Mas à João que ele parte, tinha à não, frente. não vi jogar o Best. Pá, jogadores brutais que nós sabemos. Pá, vi, felizmente hoje há YouTube e há Uhum. muitos vídeos deles, mas não os vi jogar. E obviamente quem viu jogar um Messi, quem viu jogar um Cristiano, quem viu jogar um Zidane, quem viu jogar um Ronaldinho, quem viu jogar um Ronaldo, uh, esses mais próximos, epá, obviamente, como costuma dizer, a memória que fica é sempre a mais recente. Uhum. Epá, mas eu não consigo dizer que é o melhor de sempre. Epá, o que os outros fizeram, com as condições que tinham, eu vou sempre aí ou nessas, eu vou sempre ser os mais antigos. Epá, as condições que têm hoje em dia não é tudo comparável ao que aquela malta tinha. Fazem muito mais jogos, é verdade, são muito mais exigentes, mas nutricionistas, preparação física, nada a ver, já nem vou aos equipamentos, as viagens, aquela malta viajava de autocarro ou de comboio para ir para os jogos. Esta malta vai de avião privado para trás e para a frente, ou de helicóptero, se for preciso. Como aconteceu agora na festa, sou evacuado de helicóptero. Naquela altura fazia uma viagem de não sei quantas horas de barco se fosse preciso para ir para a Argentina. Tenham noção do que era. São coisas diferentes, não é comparável. Sem dúvida. Pá, Messi é brutal. É, como eu digo, é impossível gostar de futebol e não gostar de Messi. Ponto. Uhum. E, Sim, sim. e por isso eu dizia, é, o mais absurdo é exatamente ou gostas do Cristiano ou gostas do Messi. Não, desculpem, gosto dos dois e sou fã dos dois. Cada um à sua maneira. Obviamente a minha costela de Tuga faz-me sempre puxar um bocadinho mais para o Cristiano. Epá, perdoem-me, até porque, como eu digo, o Messi é um bocadinho mais fácil, e aí, desculpem lá, os messianos que me perdoem, mas fazer toda a carreira em Barcelona é um bocadinho mais fácil do que vir crescer e até-se o Cristiano, apesar de tudo, teve a sorte na altura do Sporting apostar muito no jovem, surgiu, foi para a Inglaterra, cresceu muito e também muito deve ao Sir Alex do seu crescimento em Inglaterra, mas depois foi para Madrid e foi o que foi para as Juventus e continua a ser o melhor também em Itália. O Messi sai de Barcelona e vai para a Farmers League fazer uma pré-época para o Mundial. Não estou aqui, obviamente, a tirar mérito nenhum, atenção, não é nada disso, mas não é, se calhar não é por acaso que os dois jogadores mais influentes deste Mundial também foram o Messi e o Mbappé, os dois jogam no Paris Saint-Germain, joguinhos de campeonato, aquilo é um bocadinho de cumprir calendário e pode-se preparar e poupar para os joguinhos a sério, é um bocadinho isto. Enquanto que os outros já é um bocadinho mais espremidos, apesar do jogo ser a meio da temporada, apesar do Mundial ser jogado a meio da temporada. Obviamente, isto é nada belisca os feitos fantásticos que o Messi já fez. Uh, ainda há bocado falámos nele, o Boateng há de ter pesadelos cada vez que houve o nome Messi, ele deve dar 3 voltas na cama só de pensar aquele nó que levou, que tantos memes deu origem também no jogo com o Bayern Munique. Por exemplo, aquela imagem do Messi a segurar a camisola com o 10 vai ficar também para a história, como é óbvio. Epá, Eu tenho um é respeito, intocável, sem dúvida. eu tenho Mas, respeito por estatuto dele. Epá, e vejo o que é que foi o ataque internacional que se fazia sempre. Que ele não consegue ganhar o Mundial. Ele não certo, consegue. mas, E eu Vasco, respeito muito eu bato nisso, que é o que eu digo. porque ele é Não é argentino puxar coisa. também.
porque ele é O argentino. Cristiano leva com isso a vida inteira, a carreira inteira. Sim, O sim. Messi, quando levou com isso mais a sério, saltou fora. Foi quando ele desistiu da seleção. E eu também não, Foi aquela do não não ganhar o Mundial, achei isso saltaste fora uma e cobardia a muito culpa é grande. tua. E o Ronaldo conseguiu ganhar o europeu, que, pá, com as devidas comparações, a Copa América não venham cá com fitas, não comparem o europeu. Não, não venham cá com tretas. Esqueçam, Pronto. nada a ver. Ganhares Apesar um de ser um europeu europeu na já casa, no diferente, quintal, ganhares o europeu, a final, no quintal do gajo que está a receber, com a equipa que não tinha Mbappé, mas tinha Griezmann na altura que era o senhor Griezmann, já era o Pogba, já era, epá, enfim, pronto. E realmente e depois lá está, a imprensa. Quando o Ronaldo ganhou o europeu, o Ronaldo era o grande, era o maior de todos os tempos, porque o Ronaldo tinha ganho com a seleção. Epá, e eu, coisa que o Messi não tinha feito. Agora ganhou exatamente, o Messi é que é o Messi. há 2 anos ou um ano passado ganhou a Copa América, não lembro quando é que foi, mas pronto, foi Sim, agora mais foi o recente. ano passado, ganhou a Copa América. Mérito. Mérito ao Messi e à Sim. Argentina. Epá, que perdiam-se ainda por cima, lá está, no quintal do anfitrião, que afinal, no Brasil. Epá, mas são coisas, E são mais coisas mérito do diferentes. aquilo que Portugal fez, porque atenção, os franceses já tinham o autocarro pintado e tudo, Exatamente, campeões. epá, Vamos dos maiores, está feito. e lá está, é como tu dizes, eu acho que a imprensa demonizou muito a rivalidade. Quando nós Até estávamos os dois porque eles são na gala da amigos Bola de Ouro, e dão-se bem. dão-se lindamente, os filhos deles dão-se lindamente um com o outro. O filho do Eles dão-se Cristiano é bem. super fã do Messi. Não, não vamos brincar. Exatamente. Epá, portanto, isto é os demónios que se tentam criar. Eles foram rivais. Eles no campo nunca tiveram uma picardia até hoje. Desculpa, Eles, aquilo que tu falavas há bocado do basquete é um bocadinho uma história do Shaquille, contou há uns tempos, do Shaquille O'Neal, que é ele chegar, o que mais lhe gostava era chegar a casa, que é o teu jogador favorito? É o Kobe. pois, exatamente. É o Jordan. Epá, o E ele gajo, tipo, olha, o teu pai, desculpa, jogou qualquer coisa também. Epá, é o que aquela, é. eu adorei quando esse vídeo finalmente foi cá para fora, deles dois lá na Green Room da Bola de Ouro. Sim, Bola de Ouro que acho que até foi Messi ganhou, acho eu até, nesse ano, não me foi, lembro sim. já, não me lembro. Mas Foi, e que o o filho vai pedir o filho autógrafo ao Messi. o E filho do então? Cristiano do epá, e o Ronaldo a falar com ele, eu nunca vi, ao contrário do Sérgio Ramos, do Pepe, do Puyol, do Piqué, aqueles dois, que eram os dois que tinham mais razão para andar à bulha um com o outro, para baterem bocas um ao outro, sempre foi abraços e tudo para aqui e para lá. Portanto, nunca Eles vou. sempre tiveram, há uma palavra que eles sempre tiveram os dois um pelo outro, que é respeito. Sempre, Eles epá, e sempre, agora? eles Só que. sempre respeitaram aquilo que o outro conseguia fazer. A imprensa é que andou sempre a picar, porque Sim, tinha que, um é tinha que melhor que o vender. outro. E atenção, essa picardia eles tinham, né? Sim, Lá está, o sim. Cristiano Mal quando era se ganhou, tivessem. atenção que eu vou-te apanhar. Eu já ganhei mais uma, agora vou apanhar. E Pois. ainda bem que o tinham, mas eles respeitavam-se e sempre se respeitaram. Coisa que a imprensa muitas vezes não soube fazer com nenhum dos Eu dois. vou Isso é que é sempre. triste. Eu vou sempre dar a mão à palmatória no debate do maior de todos os tempos, porque ele realmente completou tudo, uma carreira que completou Sim, completamente, pronto, bolas, botas de ouro e etc. Durante 15 anos e o Ronaldo teve muito bem. Durante 15 anos estiveram os dois no top. Ninguém lhes vai tirar isso. Não tem hipótese nenhuma porque não havia Xavi, Iniesta, Beckham, Figo. Epá, Zidane na altura, epá, esquece. Não há, não há. 15 anos. Incrível. O meu tip of the hat to Messi. Epá, incrível. E vamos ver quanto mais tempo é que isto vai durar. Ele diz que quer continuar a jogar para a Argentina, quer continuar a jogar futebol, vai renovar o contrato com o PSG. O Romano avisou que ele ia renovar o contrato, não se sabe quantos anos, mas ele está em forma ainda, felizmente. Espero que o Ronaldo. vai Epá, continuar a passar a férias em sério, Paris. epá, o Boa Vista que pegue no Ronaldo. Epá, mas para a Arábia Saudita não, meu. Pá, pelo amor de Deus, sério, vamos parar com isto. Bom, meu caro, notícias, o teu segmento por excelência. Já andámos aqui um quarto de hora de podcast a bater na imprensa e a enaltecer os nossos dois melhores jogadores atuais. Bruno, é para o fim de 3 semanas. Isto não falta para aqui a notícias, mas vamos lá ver se conseguimos que resumir Vamos abreviar um bocadinho a rapidamente. coisa. Obviamente, as notícias. Epá, a dança das cadeiras nas seleções começou, lá está. Metade dos selecionadores saltou fora. Como eu estava a bocado, acabei a primeira parte, curioso para saber quem é o senhor que segue na nossa seleção. Uh, a meu ver, aliás, o nome que eu gostaria, dificilmente ele vai aceitar. Pronto, eu gostava de lá ver o Rui Jorge, o trabalho fantástico que ele tem feito no Sub-21. O Rui Jorge. E, sim,
e porque esta seleção que tu lá tens agora, a grande maioria, que lá está tirando o miúdo Cristiano e o miúdo Pepe, já todos passaram pelo Sub-21 com o Rui Jorge. Ou seja, ele conhece os jogadores perfeitamente. E ele tem feito um trabalho brutal no Sub-21. Se bem que eu lembro-me sempre da entrevista dele, ele perguntaram porque é que ele não tinha assumido ainda uma equipa sénior, e ele Uhum. disse, pá, porque eu gosto de treinar Sub-21. Não gosto de treinar os mais jovens em que eu estou a explicar aquilo que quero, eles não percebem, mas também não gosto de treinar os jogadores já feitos. Eu gosto de Pois, treinar aqueles intermédios que ainda estão a aprender, mas que já têm idade suficiente para perceber aquilo que eu quero e aquilo que lhes estou a pedir. Portanto, eu não acredito que ele vá aceitar, mas eu gostava. A hipótese mais fala, José Mourinho, sinceramente, também não acredito que Mourinho vá deixar a Roma para ir a seguir já também a não me seleção. parece. Também não me Por parece. muito que José Mourinho já tenha dito que quer ser gostava de treinar a seleção, a única hipótese que eu vejo ali, digamos assim, é que o José Mourinho pense que, ok, se não aceitar agora, e não sei se vou ter a oportunidade de, porque É depois isso. também mais tarde, provavelmente já não vou a tempo. Acho que será só isso que ainda pesa ali na balança. Mas, epá, de resto, lá está. Veremos quem é que o Brasil vai buscar, veremos se Deschamps continua na França ou não. Muita coisinha ali vai mudar. Continuando nos treinadores, cá tivemos o Marítimo e Paços de Ferreira, dos últimos classificados da nossa liga, que, curiosamente, já despediram mais um. A parte mais cómica, no meio disto tudo, que não tem piada nenhuma, é que o Passo, segundo consta, tentou ir buscar outra vez o César Peixoto. Aquele primeiro que despediram, A afinal, sério. espera aí, se calhar a gente quer voltar. E acho que o César Peixoto tivesse pedido, oh meus amigos, a sério, Eu se fosse o ganhem Antunes, juízo. eu se fosse o Antunes ia-me embora, mano. Isto é só um bocadinho absurdo. Mas o pior é que os nomes todos que se falaram são treinadores tipo completos opostos. Lá está. Álvaro Pacheco, sim senhor, ele não quer. Depois, agora, Ricardo Souza, está a fazer um excelente trabalho no Mafra. Experiência de Primeira Liga tem zero. Um, Lá está, vão buscar treinadores que não têm. E com a mesma forma de jogar as equipas, falava-se também no Rui Ferreira, que tem feito muito bom trabalho também na segunda Liga, mas tem um estilo de jogo completamente diferente destes que eu falei. Não faz sentido nenhum. Já o Marítimo é a mesma coisa. Despediram mais um, lá se vai buscar agora outro treinador. Isto vai começar. Já se falava que iam dispensar o Joel Tavares de contrato amigavelmente com ele, se calhar um dos jogadores mais bem pagos do plantel, que não está a ter rendimento. Quem é que está a jogar uma coisa no Marítimo? Epá, é aquela parte, se calhar, os dirigentes pensarem um bocadinho. E houve um exemplo que foi muito bem dado no programa de televisão que eu vi há uns tempos, que a questão do Aroca. O Aroca não, desculpa, o Tondela. O Tondela que durante muitos anos safava sempre nas últimas jornadas, mas mantinha sempre, era a única equipa, além dos três grandes, que não tinha descido nunca da primeira divisão. Isso lá tinha chegado. E no ano em que decidiram trocar de treinador a meio da temporada, olha, desceram. Não me explica tudo, mas se calhar explica um bocadinho. Sempre que eles acreditaram no treinador que lá tinha, e, ok, passaram por momentos complicados, a gente resolve, a coisa fez. Porque, e buscar um treinador, treina meia dúzia de jogos, vai embora que não serviu. O que é que o treinador lá fez? É ao Disse os Brasil. bons dias. É ao Brasil. É um bocadinho isso, não faz sentido nenhum. Portanto, se calhar convém repensar. Um, Mais umas notícias do nosso futebol, estas um bocadinho mais tristes. Perdemos o Fernando Gomes, Bibota, perdemos o Sinisa Mihailovic, um fantástico jogador, para mim, ex-jogador, bom treinador também, a meu ver. Teve, não pelo aquilo que fez no Sporting, obviamente, mas Coitado. piada à parte, mas o que ele fez em Itália e o que ele estava a conseguir fazer no Bologna antes de ser Adorava-me. malogrado com esta doença. Porque lá está, Adorava-me. porque ele não era uma personagem fácil, mas é daqueles, e era por isso que gostava dele, é daqueles que têm caráter e epá, é a convicção dele e é aquilo que ele pensa e é aquilo e não esconde ninguém. Bom, gosta ou não, é aquilo. Se a gente não se lembra, foi ele que lançou o Donnarumma no Milan. Teve a coragem de ter um puto de 16 anos a titular do Milan na baliza. Poucos teriam essa coragem e ele teve. Explica um bocadinho do homem que ele é. E falo nisto também porque há outro italiano
que também está a lutar contra o cancro e é mais um daqueles que eu também me lembro perfeitamente de jogar com o Viali e que não sabemos quanto tempo é que ele ainda vai cá estar. Esperemos que o Viali tenha melhor sorte do que o Sinisa Mihailovic. Um, A gente está a perder os nossos heróis todos, Bruno. Estão yeah. todos a ir embora, meu. Continuando aqui no nosso futebol e com notícias fabulosas, não é? Tivemos no outro fim de semana eh, um recorde brutal que foram algumas 7 agressões a árbitros em jogos de futebol a nível nacional, nos mais variados escalões, o que deu origem, e isto foi partilhado numa página dos membros da bola, É tão triste, mano. É tão triste. em que os árbitros tomaram uma atitude e acho que com toda a razão. Opa, se não querem, a gente não apita, está tudo bem, não há É, futebol. pronto. Porque não se esqueçam, aquilo, lá está, a página dos memes é uma brincadeira, mas o conteúdo daquela mensagem acho que é importante a malta ver, que é um texto escrito pelos árbitros. Eles dizem uma coisa, mas, pá, nós também treinamos, nós também temos família, e não é admissível que num jogo a minha namorada saia mais cedo porque até está com medo do que é que lhe vão dizer ou do que é que vão fazer. Não é justo os meus pais estarem na bancada a ouvir o que têm que ouvir. Não é justo que o meu irmão nem sequer queira ver o jogo porque vai-se passar com aquilo que vai ouvir. Um, Se o guarda-redes dá um frame, se o avançado falha um gol de baliza aberta, se o defesa dá uma casa, é que eu não posso falhar um lance porque a juiz é mau. E Pois. a culpa tem de ser do árbitro que roubou, que fez de propósito. Não. Ele errou como errou qualquer outro. E enquanto não mudar essa mentalidade, a coisa não vai resultar. Um, e ainda um bocadinho nesta coisa de mudar a mentalidade, o que aconteceu com o Essugo, que é só absurdo. O Dário Essugo, que deve ser fã também do Vasco Jardim, publicou, depois do Mundial, pá, lá está, melhor de todos os tempos, Lionel Messi. A publicação, como é óbvio, o Essugo tem o azar de ser português e de jogar no Sporting Clube de Portugal, o clube que formou o Cristiano Ronaldo. Como é óbvio, isso obriga, está vinculado, que ele tem que ser fã número um do Cristiano Ronaldo e tem que dizer toda a vida que o Cristiano é o melhor de sempre. Pois. Então a página dele foi inundada, toda a gente a chamar-lhe tudo, menos pai ou filhinho, e ele acabou por apagar a publicação. Ora, é triste que nós vivamos num país supostamente livre, mas em que não podes dar a tua opinião. É aquilo que nós estamos a fazer aqui. Não me faças Ora, começar a falar. só para terminar, e é muito rápido, não vais ter de falar que isto é o meu espaço, não o teu, agora. Uh, Lá está, nós temos este podcast, então damos aqui a nossa opinião. Estás a tua, ou a minha, hoje eu quando está cá a dele, e é isso que faz parte. Epá, nem toda a gente é obrigada a concordar, e muitas vezes nós não concordamos um com o outro. Mas aceita que a tua resposta e a tua opinião devidamente argumentada, como tu também aceitas a minha, e é isso que faz parte. Epá, o Essugo está no seu direito de achar como. Ele até podia dizer E que é o um melhor jogador do mundo era puto. uma. É um Que o melhor. miúdo. Vasco, esquecendo essa parte, que o miúdo tem 17 anos, se não estou em erro, ou 18. 17 anos, meu. Esquecendo essa parte, Vasco, ele até podia dizer, Normais. publicar o Eric Maguire é o melhor jogador de todo setembro. Isso Pá, era toda a gente diferente, podia mas dizer. vá. Não, Vasco, eu estou a dizer. Epá, está no direito dele, é a opinião dele. Por muito que eu ache absurdo, pode ser assim, ó rapazinho, vai ver uns joguinhos de futebol primeiro, antes de dizer uma barbaridade. Mas pronto, daqui a uns anos a gente fala que tu vais crescer e vais perceber que não é assim. Epá, não é preciso, não é admissível que se vai insultar porque tem uma opinião diferente da nossa. Lá está. Não é só em Portugal, deixa Adoro lá. Sim, mas cá muito mais. Adoro o ramo que atrás de um teclado ou atrás de um ecrã. Eu sou capaz de tudo. São todos muito São fortes. todos muito bons, todos muito maus. Epá, depois é triste que assim seja. Epá, toda a gente tem direito à sua opinião, mesmo que não seja igual à nossa. Era só esse último apontamento que eu queria deixar. Bom, e agora nós vamos continuar com as taças da Liga. Não vai ser um segmento longo, porque não há assim muitos jogos, apesar de tudo. Bruno, eu estou aqui a ver na taça da Liga Portuguesa. Já vamos para a Inglaterra. O Académico Viseu eliminou o Boa Vista nos quartos de final. O Porto, enquanto nós estávamos aqui a começar a gravar, já estava a jogar com o Gil Vicente.
Um jogo que terminou 2-0 a favor dos Dragões. Amanhã o Moreirense vai jogar com o Arouca pela outra vaga na Final Four. Mas vamos começar cronologicamente falando com o atropelamento que existiu ali para os lados. De Alvalade houve ali um cilindro que passou por cima do Arthur Jorge e da equipa dele. Para muita admiração minha, diga-se, não esperava que o Sporting tivesse tanta felicidade no jogo, no fundo, porque correu tudo bem ao Sporting, há que dizer a verdade. O Rubén Amorim disse muito bem que não há diferença das duas equipas ao ponto de 5-0, Bruno. Tenho que concordar com ele. Mas o que é facto é que saiu tudo bem ao Sporting a jogar com o Braga. O Sporting entrou a ganhar no jogo, desde logo facilita. Marcou logo 7 aos minutos. 5 minutos, 7. 5, 7 minutos, sim. Logo muito cedo. A equipa do Braga, eu já tinha falado aqui logo no início do campeonato, já era a minha opinião do ano passado e mantenho este ano. O ponto mais fraco continua a ser a defesa e continua a ser aqueles centrais. O lateral direito também não está famoso, mas pronto, ainda vai tendo ali algum jogador para o Fabiano e o outro o espanhol, agora não recordo o nome do rapaz, mas pá, são razoáveis, mas nos centrais acho que uma equipa como o Sporting de Braga, que quer lutar por voos mais altos, digamos assim, precisa, e atenção, tem um central no início da temporada, o Diakate, ou o Niakate, acho eu que ele se chama, o francês, que entrou muito bem, mas depois de repente deixou de jogar. Não sei o que é que se passou, deixou de contar. Um, Pá, uma equipa que quer ser candidato ao título não pode jogar com Paulo Oliveira e Tormenta constantemente a titular. Tiveram Não me horríveis. parece. Exatamente. E depois, o Arthur Jorge, para mim, também não fica isento por uma coisa. Porque foi goleado agora pelo Sporting para a taça. Já tinha levado também um amasso do Benfica, já tinha levado um amasso do Futebol Clube do Porto. E isto para dizer o quê? Aquele 4-4-2 em que o Braga joga, contra a maior parte das equipas resulta muito bem, obviamente. Mas depois, quando vai jogar contra estas equipas mais fortes, é um bocadinho o que acontecia com o Jorge Jesus quando as equipas de Jorge Jesus iam jogar competições europeias. Ele, não, vou jogar 4-4-2 ali em linha, como é que campo é só passado a ferro, porque do outro lado estão sempre três médios e perde-se completamente o controle do jogo. É um bocadinho o que acontece ao Sporting Braga. Os dois de meio campo estão completamente atropelados sempre pelo meio campo adversário, porque acabam sempre por estar mais povoados. E nós sabemos, ok, o Sporting também joga só com dois médios sempre. Mas tem logo ali os laterais também muito subidos que ajudam a equilibrar. E um dos avançados vem sempre mais recuado e joga ali entre a Desequilibra. defesa e o meio campo e está ali sozinho. Seja o Trincão, seja o Edward, o Paulinho faz isso muito bem. Uhum. E pronto, e nestes jogos acho que o Arthur Jorge devia perceber aquela coisa de não, igual a A mim próprio, às identidade. minhas A ideias, identidade. também convém ser elogiado. Mas acho que ele ganhava, pá, não perdia nada. Tirar um dos pontas de lança, pôr mais um médio e tentar equilibrar ali um bocadinho mais a coisa, porque senão arrisca-se a levar sempre uma Pois, goleadazinha o neste cabaz jogo. daqueles. E depois, pá, o senhor Paulinho, portanto, a porrada também leva dos adeptos do Sporting. Pá, e, sim, podes pôr o dedo no lata, podes pôr 10 dedos, também para bater no rapaz, parece no Paredes. E o Gil pareceu o Rodrigo de Paulo, assim pareceu os dois médios da Argentina, a bater no Paulinho. Um, epá, e o Paulinho, lá está, nunca foi um goleador, mas aproveitou a taça da Liga para mostrar que pá, não sou assim tão mau e também dou alguma coisa à equipa Agora é que e contem disseste, comigo. agora disseste, e só para fechar o Sporting, o Ruben Amorim também disse muitas vezes: o Paulinho não veio para aqui para marcar golos, veio para jogar. Ele Ponto. trabalha muito para a São 10 equipa. golos por época E e é lá está, aquilo. é o que eu digo. É saber jogar com ele e saber Exatamente. aproveitar aquilo que ele faz. Não há Mas nada. isso também não depende só dele, depende dos outros. Os outros têm que Exatamente. perceber e saber jogar com ele. Como eu estava a dizer, o Boa Vista perdeu com o Académico de Viseu 2-1. Surpresa pelas divisões em que ambas jogam, O mas se calhar Académico de Viseu, tenho que elogiar, porque o Jorge Costa, que é o treinador do Académico de Viseu, que esteve afastado do futebol português durante muito tempo, bem-vindo de novo, Jorge Costa, tem feito um trabalho brutal no Académico de Viseu. Ele perdeu o primeiro jogo, o jogo da estreia, e não perdeu mais. yeah. Já lá vão, se não estou em erro, 15 jogos. Na segunda liga, que é aquela coisa super, super fácil, que aquilo não é uma liga Muito nada complicado. equilibrada,
ele já não perde há 15 jogos. Portanto, muito. É surpresa para quem não vê a segunda liga, porque o que ele tem feito, lá está, o Académico não deslumbra, não, mas é uma equipa muito, muito complicada e muito mérito para o Jorge Costa ter conseguido o que conseguiu. O Moreirense vai jogar com o Aroca amanhã. Entretanto, o Foco do Porto, hoje, enquanto estávamos a gravar, não tivemos a ver o jogo, como é óbvio, vimos que o Porto ganhou o Gil Vicente. Não seria surpresa nenhuma Bruno por ir além, mas A surpresa é que finalmente o Foco do Porto começou a levar a taça de liga a sério. Já não é só a taça para encher chouriço. Não, não, é. Sérgio Conceição já várias vezes disse: não, isto é uma competição importante e é mais um troféu para ganhar. Ponto. Bruno, isto era tipo aquela, ninguém liga a isto à taça da liga, mas ninguém quer perdê-la. Mas quando não se ganha outros títulos, espera aí que isto dá jeito, é um caneco. Já é É, diferente, outra lista é diferente, mas pronto, epá, e por falar nisso, o Benfica, se calhar é a grande ficou fora, surpresa, pois, saltou fora, mas isto, não perdeu, a ainda não Final foi Four vai ser desta que perdeu. sorteada, não é? A Final Four ainda é sorteio, não se sabe quem é que vai jogar uns contra os outros, sabe? Sim, creio que ainda falta haver sorteio. Não tenho a Ok, certeza também, mas creio que sim. ok. Mas lá está, o Benfica, que é o Papa Taças da Liga, e que sem perder ainda um jogo, saltou fora. Um, E o Sporting e está já agora toda a a assumir o gente, lugar deles, basicamente. já houve toda a gente também que, pá, esta paragem já causou ali problemas, que já não ganham e tal. É, Epá, eu estive está a bem, ver o está. jogo, não vi o jogo todo, sou sincero, mas estive mais ou menos a ver o jogo. Lá está, o Matheus Passinato, que é o guarda-redes do Moreirense, fez um jogo brutal. Ou seja, o Benfica, obviamente, devia ter feito mais. Não foi aquela coisa, pá, não jogou nadinha. Criou oportunidades. O Rafa continua a falhar gols isolados na cara do guarda-redes, faz parte, senão já não estava cá. A equipa do Moreirense fez um muito bom trabalho, sim senhor, todo o mérito também para eles. Também eles estão a fazer uma segunda liga fabulosa, vão destacadíssimos no primeiro lugar. Mas é pá, não foi. Acho que não é caso para tanto alarme do lado do Benfica, Claro que mas não. pronto, mais um empate. Pá, ainda falta ali, lá está, se calhar com o Enzo e com o Otamendi, a coisa tinha sido um bocadinho diferente, dava um certo jeito. Da Taça da Liga Portuguesa, vamos para a inglesa. O jogo garante, estás à espera dele certamente, o Liverpool com o City, é no Etihad. A vida não estavas a pôr o Liverpool com lesões, vamos a ver. No entanto, o resto dos jogos já se chegaram. Vou aqui ler-te aqui rapidamente a surpresa para mim. Blackburn perdeu com o Nottingham Forest 4-1. Para mim acho que é uma surpresa porque o Nottingham estava a jogar fora e o Nottingham tem sido pau, porrada para todo lado que lá vai jogar, aquilo é uma festa. Mas o Blackburn também não é exemplo para ninguém. Já não é aquele Blackburn de há uns anos atrás. Espera lá, que ele também. Damn! Mas vá, sim. O Leicester foi jogar fora com o Dons e ganhou 3-0. Há esperança ainda para os lados da equipa de Brandon Rodgers. Epá, e o Lotopeg foi ganhar. Oh, Bruno, com o Gillingham, 2-0. Cuidado. Sim, senhora. Nada mal. O homem está lá há 2 meses, fez agora o jogo de estreia. Um, epá, o Gillingham também acho que se viesse jogar contra o Carcavelinhos perdia. O Coitadito. Gillingham, para ter uma noção, não, não. O Gillingham desceu da Division 1 para a Division 2, ou seja, estão no quarto escalão, Yeah. e estão em último e não ganham a ninguém. Eles estão em risco de ser mesmo para os campeonatos amadores. Ai, ai, coitados. Uh, e este, atenção, que se foi 2-0, mas foi aos 77 de penalti e depois aos 90 mais um. Epá, eles esperam-se. Mas lá está, foi daqueles jogos que estavam 10 metidos lá à frente da baliza Coitados. e o Wolverhampton ali a trocar a bola, a tentar fazer alguma coisa que não vi maneira. E mesmo assim, num contra-ataque, ainda andaram ali a Jesus, e que ele É. trameu um bocadinho. Mas pronto, veremos o que é que o Lotopegui vai fazer com esta equipa. Estou curioso para ver o que é que ele vai fazer. Mexidas de mercado, já só o Mateus Cunha à partida está Uhum. certo. Felipe, finalmente um defesa Sim, para sim, sim. ali, acho que faz muita falta. Um, pá, destacava aqui o teu United ganhou, atenção, ganhou o Ganhou, Burnley, pá, ganhou o 2-0. Burnley. Eu sei que eu estou aqui admirado. É, Eu estou admirado é que o Brasil de 70 perdeu com o Charlton. 4-3. epá, acontece, Estou admiradíssimo. O acontece. Southampton lá ganhou o jogo também. O Lincoln City também, que é uma máquina de futebol. Lincoln. E o Newcastle, O pá. Newcastle ganhou o Bournemouth. O Newcastle começar a salvar um bocadinho a sério.
Lá É. está, quando eles foram comprados lá pelos sauditas, toda a gente esperava ali um City 2.0 ou um Paris Saint-Germain 3.0. E eles não fizeram assim contratações nada E parece que não vão estratosférico. fazer. E parece que também não vão fazer Bruno nada. Guimarães, foram buscar depois o Isaac, tiveram o azar do rapaz se lesionar. Não, lá está, eles estão a ser inteligentes, contratam dentro daquilo que é necessário, sem fazer grandes alaridos, foram buscar Yeah, o yeah. Trippier, então em terceiro no campeonato, não estão em erro, e agora continuam ali certinhos na taça da Liga, portanto, A coisa com dá-se, pá. calminha estão a fazer a coisinha bem feita, lá está, quando foram buscar o treinador, também muita gente torceu o nariz ao Eddie Howe, o gajo não fez nada no Borla. O que é certo é que a coisa está a resultar. Epá, Portanto, sabes que eu estou a a dizer? senhora que está ali à frente daquilo, se calhar tem dois palminhos de testa, ao Isto contrário de já, muitos dirigentes portugueses. já começou a silly season. O André Santos Again. está a assinar para o Chelsea neste momento. Estou aqui a ver por acaso um aviso. Mas Quem? pronto, falamos sobre isto em fevereiro. Do Quem? Vasta Gama, André Santos. Ah, sim. O Então, novo e gajo já do se falava Gama. que o Liverpool ia dar 97 milhões pelo Lemos. Falavam que era 80 mais 20. Tipo o negócio do Renato Sanches quando ele foi para o Bayern. Mas pronto, adiante. E como diz o outro, tem que rejeitar. É, Impossível rejeitar é uma isso. proposta dessa. Sim, Por sim. muito que a cláusula seja 120 milhões, É já a esqueçam correr. lá. Bom, a gente, estamos de regresso. A gente está de regresso para a semana também. Silly Season só em fevereiro que vamos falar dela. Nós vamos para a semana fazer o último programa do ano, depois começa a ser um programa mensal. Um, epá, são imposições, tem que ser. Achamos que para manter o nosso podcast vivo, tivemos que fazer estas opções. Mas acho que não vamos ficar a perder, de certeza absoluta. Vai ser um programa maior, não será 40 minutos a correr aqui com isto, com o relógio aqui a cair, de repente estamos aqui à rasca. Portanto, vamos ter mudanças pela positiva, para melhor, certamente. Bruno, este regresso está consumado, meu caro amigo. Para a semana, terça, esperamos nós, cá estamos para este programa de fim de ano. Uh, Bem-vindo de volta, um grande abraço e até para a semana. Um abraço, até à próxima.